Terça-feira, e hoje nós iremos falar sobre aliviando a bagagem da estagnação. Aliviando a bagagem da estagnação. Quero convidá-los a ler comigo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, nós iremos ler o versículo 46 em diante, a história A história de um homem que teve um encontro com Jesus, chamado Bartimeu. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, Jesus, quando saiu de Jericó com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra lida, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja com o nosso pastor Luiz Cláudio Peçanha, naquele acampamento com pastores. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu servo, revigorando, ó Deus, as suas forças, revitalizando, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja trabalhar na vida, Deus, daqueles pastores daquele acampamento, que seja um momento de bênção para eles, para que eles possam continuar sendo as bênçãos em nossas vidas. Nós pedimos por nós aqui, neste lugar, que o Senhor possa ministrar os nossos corações por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aliviando a bagagem da estagnação. O que seria estagnação? Estagnação é, portanto, aquela condição que nós muitas vezes nos encontramos e que nós não conseguimos movimentar, que não há progressão, que não flui, que não evolui. Estagnação é também sinônimo de bloqueio, de paralisia, de negatividade. Talvez você ou eu estejamos em alguma área da nossa vida estagnados. E nesta noite, Deus irá desafiar você a aliviar a bagagem da estagnação. Talvez você poderia dizer, assim como Bartimeu aqui, numa estrada, na saída de Jericó, está sentado à beira do caminho, paralisado, estagnado, talvez na família com problemas familiares, talvez na vida financeira, amontoando lá as contas, as dívidas, talvez seja relacionado a problemas com os filhos, com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Talvez você poderia dizer que aquilo que tem paralisado a sua vida, que tem estagnado a sua vida, tem sido a sua luta contra o pecado. Muitas vezes, lutando contra o pecado, tem perdido esta luta. Talvez seja uma insegurança, ou talvez seja um vazio interior. Talvez você se encaixe nessa história, desse personagem chamado Bartimeu, assentado à beira de um caminho. É interessante que nós podemos definir a palavra, o nome, aliás, de Bartimeu. Eu coloquei aqui colorido, de propósito, o nome Bartimeu,
porque aqui é uma junção de duas palavras. No hebraico, bar significa filho, ou na sua variação, ben. Como o próprio Bartimeu chamou Jesus, né, Yeshua ben David, Jesus, filho de Davi. E o bar, que significa filho, e Timeu, significa, sabe o quê? Amaldiçoado, maldição. Bartimeu tinha no seu próprio nome o significado de alguém que era filho da maldição. Alguém que estava, de fato, com as marcas indeléveis de talvez uma palavra maldita contra ele, talvez de um diagnóstico, de um prognóstico, de alguém que estava fadado a ser, de fato, o filho da maldição. O versículo 46 fala que este homem, chamado Bartimeu, ele estava, portanto, sentado à beira do caminho, parado, estagnado, talvez estava ali sem nenhuma expectativa, porque Bartimeu, ele era portador de uma necessidade especial, que ele era cego. E alguns estudiosos dizem que, inclusive, ele talvez também tinha uma outra necessidade especial, alguma outra deficiência, alguma outra forma que também o atrapalhava de se locomover. Além, é claro, da ausência de visão. Bartimeu estava ali, naquela condição de vulnerabilidade. Os cegos daquela época, eles não recebiam, não tinham leis que os protegiam. Ele era considerado alguém impuro espiritualmente. Só para os irmãos terem ideia, um cego ou um aleijado no tempo de Jesus, não era permitido que eles pudessem entrar no templo. Eles eram, inclusive, excluídos até mesmo do culto público. E eles tinham que ficar em lugares ou na porta do templo, ou talvez numa estrada como essa. Bartimeu sofria, além da exclusão religiosa, do preconceito religioso, também da condição social que ele estava ali, mendigando, pedindo, esperando que alguém simplesmente passasse, desse a ele algumas esmolas ou algumas migalhas. Talvez, meus amados, você se assemelhe como este homem, Bartimeu. Não necessariamente cego fisicamente, mas talvez cego em que você não consegue enxergar a solução para os seus problemas. Em que a sua visão esteja de fato tampada, de modo que você não consegue enxergar soluções para os conflitos familiares que você enfrenta, para alguma solução para aquele amontoado de dívidas que você está atrelado. Talvez você esteja como Bartimeu, com os olhos vedados para ver alguma solução. No entanto, Bartimeu, de alguma forma, ele sabia que Jesus de Nazaré estaria passando ali naquele caminho. Talvez alguém disse para ele que Jesus estava entrando em Jericó, e ele estava lá, na saída de Jericó. Lá estava ele, esperando que talvez Jesus pudesse passar pelo seu caminho. E aonde Jesus passa, o caminho que Jesus atravessa, pessoas que são atravessadas por Jesus, nunca mais elas são as mesmas. Elas são transformadas, mesmo que elas tenham, mesmo que nós podemos até mesmo enfrentar soluções, problemas que nós podemos pensar que não tem soluções, impossíveis, mas aonde Jesus passa, aonde Jesus toca, acontece uma transformação. E a vida de Bartimeu, nós podemos tirar algumas lições dessa história, deste homem que teve um encontro com esse Messias, com esse que é o nosso Yeshua HaMashiach, o filho de Davi, aquele que veio trazer libertação ao homem, aquele que é a resposta para todas as nossas perguntas. A primeira coisa que Bartimeu fez, meus amados, e que eu e você também precisamos fazer diante dos problemas que nós estejamos enfrentando, é clamar por socorro.
Bartimeu, ele clamou por socorro, ele clamou por Jesus. Ele clamou por Jesus. Diz o texto que ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. E ele gritava e as pessoas diziam a ele para que ele pudesse se calar. As pessoas ali pediam a ele que ele calasse a boca, que ele ficasse quietinho no canto dele. Mas ele insistia em clamar, em continuar clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Segundo os estudiosos da cultura hebraica, Bartimeu aqui, ele clamou por 12 vezes. 12 vezes, que era o número das tribos de Israel, porque ele estava, de fato, identificando Jesus como o filho de Davi, como o Messias prometido. E ele então clamou 12 vezes. Provavelmente ele talvez tenha feito isso mesmo. E as pessoas mandando que ele se calasse, mas ele continuou a clamar. É assim que eu e você precisamos fazer diante dos problemas que nós enfrentamos, diante dos percalços que nos atravessam diariamente, diante das incertezas que nos acometem. Nós precisamos clamar. Precisamos clamar aquele que é a solução. Mas, queridos, nós temos uma tendência natural de não clamar, mas de reclamar. Nós, naturalmente, a nossa mente natural, todas as vezes que nos apresenta um problema, todas as vezes em que você recebe lá uma notificação do coordenador da escola pedindo para o seu filho comparecer à escola porque ele foi suspenso, você já começa a reclamar. Todas as vezes em que você recebe uma mensagem, talvez de uma operadora de água ou energia, ou alguma intimação judicial de alguma dívida, você começa a reclamar. Todas as vezes em que talvez nós, quando recebemos um diagnóstico médico, ou quando nós olhamos lá na lista dos aprovados e nós não vemos o nosso nome, a primeira tendência nossa é reclamar, é culpabilizar alguém, é dizer que a culpa talvez seja dos nossos pais, que não nos deu oportunidades favoráveis, é do governo que está aumentando as coisas, é do pastor que talvez não liga para nós ou não se importa conosco, é da igreja, porque talvez tenha aquele irmão lá que não olha para mim. Nós sempre tentamos culpar alguém, nós sempre tentamos reclamar, ao invés de clamar, de começar a clamar. E eu quero desafiar você, porque todos nós enfrentamos problemas, né? Se eu perguntar quem aqui não tem problema, é quem levantar a mão porque tem algum problema, talvez seja até mental, mas tem algum problema. É começar a clamar ao Senhor. Diz uma história que uma jovem, ela se casou e foi morar com o marido na casa da sogra. E a sogra dela, então, pegava no pé dela, né? E aquela nora reclamava para todo mundo daquela sogra. A minha sogra é chata, a minha sogra é incompreensiva, a minha sogra só me critica e tudo mais. Aí, de repente, a sogra ficou doente. E a sogra doente pediu assim, minha nora, você tem que fazer aí um remédio para mim. Você tem que fazer um remédio para mim porque eu estou muito mal, eu não consigo nem me levantar da cama. Se você não fizer um remédio, eu posso morrer. E a nora pensou o seguinte, a nora pensou consigo, né? Eu vou procurar um homem ali que vende aquelas raízes, aquelas cascas de árvore, né? Raízes, ervas. E ela foi lá e falou assim para o homem, assim, olha, a minha sogra está doente e ela quer um remédio. Só que, na verdade, eu quero comprar um veneno para dar para ela, porque eu quero logo antecipar a morte dela, porque eu não suporto mais a minha sogra. Mas aquele homem que vendia aquelas cascas de árvores, de raízes, ele era um homem muito sábio. E ele foi e falou assim, tá bom, eu tenho um veneno aqui muito bom que você pode dar para ela, que ela vai morrer e ninguém nem vai ficar sabendo que
que você deu um veneno para ela. Você não vai receber a culpa. Aí ele foi lá, preparou alguma coisa lá e trouxe para ela. Falou assim, olha, mas você tem que fazer um chá todo dia à tarde, para sua sogra. Você tem que fazer um chá, mas só que você tem que mudar o seu jeito, você tem que ser educada com a sua sogra. Você tem que fazer o chá e falar assim, ô minha sogra linda, bonita, está aqui o seu chazinho. Você tem que demonstrar carinho. Sabe por quê? Porque quando ela vier a falecer, ninguém vai suspeitar que foi você que a envenenou. Porque você vai ter que tratá-la bem. E outra coisa, você tem que falar para as vizinhas agora, falar bem da sua sogra. Tá? Fala para todo mundo que a sua sogra é uma boa mulher e você a trata muito bem. E assim ela começou a fazer. Começou a preparar lá o chá e ela começou a tratar muito bem a sogra, começou a elogiar a sua sogra e de repente a sua sogra começou também a ficar feliz e a elogiá-la ela também. E disse, olha, você é uma nora espetacular, eu não imaginei que você era uma boa nora. E ela falava para todo mundo dessa sogra dela, e a sogra dela e ela então começou a ficar preocupada. Ela e a sogra ficaram amigas, começaram a amar uma a outra. Aí a nora ficou preocupada. Falou, e agora? Eu estou dando veneno para ela todos os dias. Ela voltou lá no sábio lá e falou assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um antídoto, porque depois que eu comecei a dar o veneno para minha sogra e comecei a elogiar ela, falar bem dela, nós viramos amigas. E eu amo a minha sogra. E a sogra me ama. E o sábio disse, olha, não se preocupe, minha filha, o que eu te dei não era um veneno. Era apenas raízes que ajudaram no sistema imunológico dela. Porque o veneno estava em você. Era você que estava envenenada pelo ódio, pelo rancor, pela raiva. Você que estava o tempo todo reclamando e murmurando. Quando você começou a mudar, as coisas mudaram. Quando você começou a substituir a reclamação, a murmuração, por uma palavra positiva, as coisas se tornaram diferentes. Sabe, meus amados, nós sabemos, nós como cristãos, nós sabemos muito bem a maldição que traz a murmuração. Nós conhecemos muito bem a história de Israel. Nós sabemos que Israel saiu lá do Egito e eles iam para a terra prometida. E eles não conseguiram, a grande parte deles não chegou à terra prometida, por quê? Porque murmuravam. Porque reclamavam. Interessante que o apóstolo Paulo, ele traz justamente essa assertiva para nós. Olha o que ele vai dizer, e não murmureis, como também alguns deles, se referindo lá aos israelitas, murmuraram e pereceram pelo destruidor, e foram amaldiçoados. Foram de fato timeu, o significado hebraico de timeu, e amaldiçoados, porque murmuraram. Muitos podem estar justamente à beira do caminho, na autocomiseração da estrada, mergulhados nas suas próprias angústias e problemas, porque aprenderam a reclamar, ao invés de começar a clamar aquele que está pronto a nos ouvir. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Bartimeu no seu atravessamento com Jesus Cristo. A segunda coisa, meus amados, além de nós começarmos a clamar, a gritar a Jesus para o socorro, a apresentar diante dele o nosso problema. Em segundo lugar, é reconhecer a divindade de Jesus. Eu coloquei aí para poder caber dentro desse textinho, mas aqui eu coloquei, é reconhecer Jesus como o Rei divino, como o Rei divino de Deus, como aquele que é enviado por Deus para trazer uma solução para você. Bartimeu entendeu isso. Bartimeu disse, ele falou, Jesus, filho de Davi. Bartimeu, ao chamar Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus como o Messias, como aquele que de fato veio para nos salvar, aquele que veio de fato para libertar aqueles que estão presos, aqueles que estão cativos,
aqueles que estão mergulhados na escuridão e trazê-los para a luz. Os fariseus daquela época, os saduceus, que eram os teólogos, eles não conseguiram enxergar em Yeshua, ali em Jesus, o Messias dele, o prometido dele, o verbo de Deus que se encarnou, mas apenas um homem simples à beira do caminho. Ele foi capaz de reconhecer Jesus como o Messias de Deus. Jesus é a resposta de Deus para a nossa vida. Jesus é a resposta de Deus, queridos, para todas as nossas perguntas. E quando o Bartimeu entendeu esse filho de Davi, esse que tem o domínio, esse que é o rei divino de Deus, o rei é aquele que tem o domínio, é aquele que tem o controle, é aquele que é o Senhor absoluto. E é dessa forma que nós precisamos ver o nosso Senhor. Será que existem áreas da minha vida em que o Senhor, Jesus, não tem sido o Senhor? Será que existem áreas da minha vida em que Jesus não tem reinado? Que eu, que sou súdito desse rei, é que tem tentado controlar, que tem tentado conduzir a minha própria vida. E é por isso que muitas vezes eu me encontro em situações como em situações da estagnação, da paresia, em situações das quais eu não consigo avançar, porque eu estou tentando controlar a minha vida por mim mesmo. Estou tentando ser o meu próprio rei, ao invés de olhar para aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso rei, aquele que deve dirigir a nossa vida, aquele que deve ser o Senhor da nossa vida. Muitos de nós, interessante que Bartimeu ele estava na saída de uma cidade chamada Jericó. Jericó é a cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje ela está na Cisjordânia lá, e é habitável, é uma das cidades habitáveis mais antigas do planeta, Jericó. E Jericó tem um simbolismo muito profundo, eu não vou falar sobre isso nesta noite, mas nós conseguimos ouvir a história de Jericó desde os tempos de Josué. Jericó fica abaixo, de Jerusalém. É um lugar onde talvez os judeus consideravam um lugar em níveis espirituais muito baixos. Lá estava Jericó, uma cidade que tem todo um simbolismo histórico e espiritual para o judeu, e não é à toa que Jesus contou justamente a história do bom samaritano, falando da saída de Jerusalém para Jericó. Mas muitas vezes nós também precisamos vencer os nossos Jericós. Quais são os seus Jericós? Talvez seja de fato problemas das quais você não consegue avançar. Lugares onde você não consegue sair da estagnação. O Senhor te desafia nessa noite a aliviar-se da bagagem da estagnação. Aliviar-se da bagagem da estagnação e avançar para Jesus. O versículo 49 fala que depois que aquele homem, Bartimeu, aos gritos reconhecer aquele que estava diante dele, que era o Senhor do universo, que era aquele a quem o Senhor falou lá em Isaías 61, versículo 1, aquele que tinha o Espírito de Deus e que veio para libertar os cativos, os oprimidos. Quando Bartimeu entendeu isso, Jesus o chamou. Jesus o chamou e Jesus o perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Quando nós entendemos a importância de clamar ao Senhor, quando nós entendemos a importância do que Jesus precisa representar nas nossas vidas, Ele nos chama. Ele nos chama como nos chama nesta noite e nos pergunta: o que queres que eu te faça? Filho, o que você quer que eu faça por você? Você acha que Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? Parece até uma pergunta, né? Jesus olha para um homem cego, que está clamando no meio de uma estrada.
um homem miserável, porque ele é empobrecido por conta da própria condição física. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Mas Jesus esperava que ele pudesse declarar com a sua própria boca, dizer: Senhor, eu quero me tornar a ver. Que nesta noite, meus amados, o Senhor permita abrir os seus olhos, descortinar a sua consciência, para que você comece a ver as soluções que Ele coloca diante de você. Nós vamos clamar ao Senhor, ao invés de reclamar. Vamos reconhecer a importância e o papel que Jesus precisa ocupar na nossa vida, como Rei Divino, como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sei que muitos falam assim, vem para Jesus que todos os seus problemas vão desaparecer, né, pastor Michael? Existe uma meia-verdade nisso. Mas também tem o outro lado que fala assim, não, você vem para Jesus, mas você vai ter que enfrentar todos os problemas. Não é bem assim. Nós sabemos que mesmo que a gente possa enfrentar tempestades, nós sabemos que vai estar conosco lá no barco. Mesmo que as tempestades sejam turbulentas, nós sabemos quem está conosco. E é verdade que quando nós entregamos a vida a Jesus, muitos dos nossos problemas deixam de existir, porque é por consequência de uma vida sem Deus, sem Cristo, que nós temos alguns problemas. A minha vida foi assim, né? Muitos dos meus problemas resolveram na minha casa. Mas aqueles das quais nós teremos que enfrentar, nós enfrentaremos com Ele. Não reclamando, mas clamando quando for necessário. Clamando aquele nome que tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus, nosso Senhor. O nome do nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus, o Messias, o Cristo. Aquele que veio nos libertar, aquele que veio nos salvar. Aquele que é a resposta de Deus para você. Vamos orar?